Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de verão banhava a suntuosa vila da família Montgomery, situada no alto de uma colina com vista para Los Angeles. O ar estava impregnado do aroma sutil de rosas e jasmim, enquanto os convidados, vestidos com trajes brilhantes, se aglomeravam ao redor da piscina para celebrar a suntuosa união de Victoria e Charles Montgomery, herdeiros de uma das famílias mais ricas e influentes da cidade. Tudo estava perfeito, ou pelo menos parecia. Nos bastidores deste casamento dos sonhos, James Carter, um garçom negro de 28 anos, trabalhava com calma e profissionalismo. Ele conhecia seu papel: sorrir, servir e desaparecer nas sombras. Desde os 16 anos, James trabalhava em eventos de prestígio, mas naquela noite sentia uma tensão particular. Alguns dos convidados ricos e arrogantes pareciam se deleitar em menosprezar aqueles que consideravam inferiores. Enquanto colocava uma bandeja de champanhe diante de um grupo de convidados em trajes de gala e smokings, um deles, um homem de aparência presunçosa e sorriso desdenhoso, fez um comentário desplicente sobre sua cor de pele, com a voz carregada de condescendência: "Cuidado, garoto, não derrame nosso champanhe." As gargalhadas resultantes causaram arrepios na espinha de James, mas ele permaneceu estoico. Não havia como perder a paciência. Mas o que os Montgomerys e seus convidados não previram foi que James não era apenas um garçom. Por trás de seu uniforme impecável escondia-se um homem brilhante, determinado e, acima de tudo, observador. Cada movimento, cada palavra dita na sala, havia sido registrado em sua mente como uma peça de um quebra-cabeça que ele montaria mais tarde. E naquela noite, o quebra-cabeça começaria a tomar forma. O vento quente farfalhava as toalhas brancas sobre as mesas, e James pressentiu que uma reviravolta inesperada se aproximava. Mal sabia ele que aquele casamento, destinado a ser uma celebração de amor e riqueza, se tornaria palco de uma humilhação que teria consequências negativas para seus perpetradores, e que ele, o garçom desprezado, logo estaria no comando de uma vingança cuidadosamente orquestrada. James Carter estacionou o carro no estacionamento lotado da mansão Montgomery. Com o motor desligado, ele respirou fundo. Aquele era seu primeiro grande casamento da temporada, e ele sabia que cada detalhe importava: a rapidez do serviço, o sorriso impecável, a máxima discrição. Seu uniforme preto estava impecável, sua gravata perfeitamente amarrada, mas ele sabia que nada disso seria suficiente para alguns convidados. Assim que atravessou a entrada principal, uma multidão de convidados o ignorou completamente ou, pior, o olhou com desprezo, com expressões que misturavam diversão e desprezo. James sentiu o peso do julgamento deles antes mesmo de pousar uma bandeja de canapés. Obrigou-se a sorrir e avançar, colocando cada pedaço nas bandejas com precisão milimétrica. Foi então que ele chamou a atenção de um dos convidados, um homem elegante, de óculos de grife e terno sob medida, que se inclinou na direção da esposa e riu baixinho. "Olha aquele garçom. Ele deve estar aqui só para nos divertir." James permaneceu calmo, mas sua mente absorveu cada detalhe: os nomes dos convidados, a maneira como se portavam, sua arrogância palpável. O primeiro incidente ocorreu logo depois. Enquanto servia champanhe a um grupo de jovens herdeiros de Montgomery, uma das convidadas, com um sorriso cruel, deixou cair intencionalmente sua taça. O líquido derramou em seu vestido Dior. Sem hesitar, ela apontou para James: "Aquele garçom é desastrado. Viu?" Risadas irromperam ao redor da mesa. James sentiu o peito apertar, mas curvou-se levemente e respondeu calmamente: "Desculpe, senhora. Vou resolver isso imediatamente." Mas dentro dele, uma determinação crescia. Este casamento, projetado para entretê-lo às custas dos outros, se tornaria um campo de testes. Cada humilhação, cada palavra de desprezo, cada gesto arrogante seria notado. E um dia, James sabia que eles pagariam o preço por sua arrogância. Naquele exato momento, ele ainda não sabia, mas o ponto de virada da noite se aproximava. Uma única faísca, um erro, um gesto, seria suficiente para desencadear a vingança que ele vinha preparando silenciosamente desde que entrara. À medida que a noite avançava, a atmosfera na mansão Montgomery estava no auge. As risadas, a música ao vivo e o tilintar dos talheres criavam a impressão de uma festa perfeita. Mas para James, cada movimento dos convidados era uma peça de um quebra-cabeça cujo propósito ele ainda não havia revelado. Enquanto carregava uma bandeja de canapés para o terraço, foi subitamente interrompido por um dos primos Montgomery, um jovem arrogante chamado Bradley. Ele gritou zombeteiro: "Ei, garçom! Você deveria usar um terno maior."
Os convidados ao redor caíram na gargalhada, alguns apontando para James. James curvou-se levemente e colocou a bandeja sobre a mesa e respondeu com uma calma gélida: "Obrigado pela sua sugestão, senhor. Vou colocá-la em prática na próxima vez." Mas esse pequeno sorriso controlador não acalmou a multidão. Outra convidada, a tia da noiva, levantou-se e acrescentou condescendentemente: "James, talvez você possa nos mostrar como servir direito?" Seu tom era doce, mas cheio de desprezo. Foi então que a situação descambou para a humilhação pública. Os convidados começaram a lhe dar ordens absurdas, pedindo-lhe para recolher objetos caídos, limpar migalhas inexistentes e até mesmo repetir gestos simples para garantir que ele sabia como fazer seu trabalho corretamente. Cada ação era pontuada por risos e sussurros humilhantes. No entanto, por trás da aparente calma de James, uma estratégia estava tomando forma. Ele anotava mentalmente os nomes dos mais arrogantes, memorizando seus hábitos, suas fraquezas e, acima de tudo, sua arrogância. Cada humilhação sofrida se tornava uma ferramenta para sua futura vingança. No final da noite, enquanto retirava as últimas bebidas do salão, James parou por um instante. O olhar que lançou a noiva, Victoria Montgomery, era cheio de contenção e uma promessa silenciosa: ele não deixaria aquela injustiça passar em branco. Aquele casamento, que deveria ser um espetáculo de riqueza e superioridade, logo se tornaria o cenário da própria derrota deles. Após o término da cerimônia, James retornou aos bastidores, enxugando discretamente o suor da testa. A noite tinha sido mais difícil do que ele esperava, mas cada humilhação que sofreu fortaleceu sua determinação. Sentou-se por um momento na pequena sala de descanso dos funcionários e respirou fundo. Não era mais apenas uma questão de educação ou profissionalismo, havia se tornado uma questão de justiça. James pegou o celular e começou a anotar os detalhes da noite. Anotou cada nome, cada gesto humilhante e até mesmo comentários específicos de certos convidados. Bradley, a tia condescendente, o primo convencido. Estavam todos lá, cuidadosamente arquivados em sua memória e em seu caderno. O que parecerá uma noite de luxo e arrogância logo se tornaria um tiro pela culatra. Ele considerou sua estratégia. Sabia que um confronto direto seria arriscado. Ele não tinha poder oficial naquele ambiente. Mas tinha algo que faltava aos Montgomerys e seus convidados: inteligência, calma e a vantagem da observação. Enquanto planejava sua resposta, ocorreu um incidente inesperado. Na cozinha, o chefe do buffet, visivelmente bêbado e exasperado, derrubou uma bandeja inteira de sobremesas bem na frente de James. Os cacos de vidro e o creme derramado poderiam ter sido um desastre. Mas James reagiu com rapidez e precisão. Limpou tudo em segundos, evitando um escândalo na frente dos convidados. Este episódio reforçou sua convicção: ele não precisava de força ou raiva para retomar o controle. Sua arma seria a sutileza, a paciência e o uso de cada detalhe a seu favor. Cada arrogância, cada desprezo, cada gesto de superioridade seria usado para criar uma reviravolta espetacular. Naquele exato momento, James compreendeu que aquilo não era mais apenas uma vingança pessoal. Era uma lição que aqueles racistas ricos aprenderiam. Por trás de sua arrogância havia vulnerabilidade, e por trás de seu desprezo, uma força silenciosa, pronta para se manifestar no momento perfeito. A noite caía na vila de Montgomery, e James, nas sombras, silenciosamente preparava o primeiro movimento de seu plano. No dia seguinte ao casamento, James voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas em sua mente tudo havia mudado. Ele sabia que precisava agir com sutileza. Cada gesto, cada interação, deveria preparar o cenário para a vingança que ele havia cuidadosamente planejado. A oportunidade surgiu mais cedo do que o esperado. Os Montgomerys estavam oferecendo um brunch pós-casamento na mesma vila, e James foi novamente contratado para servir. Desta vez, ele tinha uma ideia clara. Havia identificado algumas fraquezas na organização e conhecia os hábitos dos convidados mais arrogantes. Ao trazer bandejas de doces e sucos, ele acidentalmente, ou pelo menos aparentemente, deixou cair um pequeno balde de cubos de gelo perto da mesa de Bradley e seus amigos. Os cubos de gelo rolaram pelo chão, causando um certo caos. Alguns convidados escorregaram levemente, outros ofegaram. E as risadas zombeteiras do dia anterior se transformaram em murmúrios de surpresa. Mas James não parou por aí. Com uma calma estudada, explicou a situação educada e precisamente: "Sinto muito pelo inconveniente. Por favor, permitam-me limpar tudo imediatamente." Os convidados, surpresos com seu profissionalismo e domínio da situação, começaram a sentir um certo desconforto. Bradley, vermelho de raiva, mas incapaz de reagir sem perder a pose, murmurou: Esse
Esse garçom está em todo lugar. James respondeu apenas com um sorriso discreto, como se tivesse acabado de jogar uma carta invisível em um jogo cujas regras só ele conhecia. Naquele momento, James sentiu a primeira emoção da vitória. A dinâmica havia mudado. Os ricos arrogantes acostumados à humilhação, agora se encontravam em uma posição desconfortável. E isso era só o começo. Ao sair da sala para reorganizar as bandejas, ele considerou os próximos passos do seu plano. Cada pequeno incidente, cada erro aparentemente acidental, abriria caminho para uma reviravolta ainda mais espetacular. E ele sabia exatamente como levar aqueles convidados a revelarem sua arrogância novamente, mas, desta vez, contra si mesmos. Poucos dias após o casamento, James foi chamado para outro evento oferecido pelos Montgomerys, um jantar beneficente para uma prestigiosa fundação. O evento reuniu não apenas a família Montgomery, mas também seus amigos influentes, todos vestidos com trajes luxuosos e imbuídos de arrogância. Para muitos, o objetivo era mais se exibir do que realmente ajudar. James sabia que aquela era a oportunidade perfeita. Ele havia se dedicado a memorizar os gostos, hábitos e fraquezas dos convidados mais condescendentes. Desta vez, decidiu transformar a própria arrogância deles em uma armadilha. Enquanto servia o vinho, aproximou-se de Bradley, o primo zombeteiro, e acidentalmente derrubou um copo bem na frente do prato. O efeito imediato foi uma mistura de raiva e constrangimento. Bradley tentou esconder o constrangimento, mas seus amigos trocaram olhares desconfortáveis. Então James continuou sutilmente seu joguinho. Dirigia-se aos convidados com elogios exageradamente educados, mas ligeiramente sarcásticos, como: Madame, a senhora é inegavelmente elegante. E sua arrogância também, ou senhor, seus conselhos são sempre interessantes. Cada comentário, embora sorridente e aparentemente inocente, fazia o ego dos ricos vacilar. O clímax da noite chegou quando uma das convidadas, a tia de Vitória, tentou chamar a atenção para o prestígio dela com um comentário depreciativo sobre a equipe. James respondeu calmamente, com uma voz suave, mas firme: Obrigado pelo seu comentário, senhora. Transmitirei seus valiosos conselhos aos meus colegas. O silêncio que se seguiu foi pesado, e vários convidados trocaram olhares constrangidos. Este foi o momento-chave. As máscaras começaram a cair. Os convidados, acostumados a humilhar sem consequências, aos poucos compreenderam que não estavam mais em posição de superioridade. Cada pequeno gesto de James, cada palavra comedida semeava dúvida e constrangimento entre eles. Ao sair da sala para um intervalo, James sentiu uma satisfação silenciosa. Sabia que o resto do seu plano culminaria em uma reviravolta espetacular e que seria impossível para os Montgomerys e seus convidados recuperarem a dignidade. A vingança, metódica e inteligente, avançava passo a passo. Algumas semanas depois, os Montgomerys organizaram uma festa de gala exclusiva para celebrar seus sucessos e fortalecer sua posição social. Como sempre, James fora contratado para servir. Mas desta vez ele não era mais apenas um garçom. Era o mestre discreto de um plano cuidadosamente elaborado. Antes da chegada dos convidados, James observou atentamente a disposição do salão. Identificou as mesas dos convidados mais arrogantes e anotou seus comportamentos típicos. Cada detalhe importava: onde se sentavam, como interagiam uns com os outros, suas maneiras de demonstrar superioridade sobre os outros. À medida que os convidados começavam a chegar, James fingiu estar em seu papel habitual, carregando bandejas de coquetéis e canapés. Mas por trás dessa fachada, ele havia preparado algumas surpresas perfeitamente calculadas. Alguns dos aperitivos continham ingredientes especiais que desencadeariam reações inofensivas, mas constrangedoras, enquanto outros itens haviam sido colocados para revelar publicamente comportamento arrogante. O momento crítico ocorreu quando ele estava servindo uma bandeja perto da mesa de Bradley e seus amigos. James derrubou um amuse-bouche no terno branco imaculado de um convidado, fazendo todos caírem na gargalhada. Mas não foi por acaso. A sobremesa continha um corante alimentício inofensivo, mas altamente visível. A peça, perfeitamente branca apenas alguns segundos antes, agora estava marcada com manchas brilhantes, visíveis sob as luzes de gala. Os convidados, surpresos, começaram a murmurar, envergonhados com a própria aparência arruinada. Alguns tentaram rir para salvar a cara, mas o constrangimento era palpável. O riso cúmplice dos outros convidados e a calma compostura de James acentuaram o efeito. Então, James aproveitou a confusão para fazer, com sua calma habitual, algumas observações sutis, mas reveladoras. Parece que nem as roupas mais preciosas conseguem esconder a arrogância. As palavras, ditas com um sorriso educado,
eram como uma espada invisível, atingindo diretamente o ego dos convidados. Naquele momento, ficou claro para todos que James não era um mero garçom. Cada humilhação que sofrerá no casamento, cada comentário condescendente dos convidados ricos, havia sido registrado e usado contra eles com precisão impecável. A armadilha era perfeita. Eles riram às custas de James, e agora o ridículo era deles. Ao retirar as bandejas, James sentiu uma silenciosa sensação de justiça invadi-lo. Os arrogantes e ricos compreenderam, sem ousar dizer, que sua ilusória superioridade acabará de ser destruída. E isso era só o começo. Poucos dias após a gala, um evento ainda mais importante se aproximava. Um almoço para a imprensa oferecido pelos Montgomerys para anunciar a fundação de um novo projeto de caridade. A elite local, a mídia e filantropos foram convidados. James sabia que esta era a oportunidade perfeita para revelar publicamente a verdadeira natureza desses convidados arrogantes e racistas. Durante a manhã, James observou silenciosamente os preparativos. Ele havia identificado os convidados mais desdenhosos do casamento e da festa anterior. Anotou seus hábitos e interações, pronto para usar essa informação para criar uma reviravolta espetacular. À medida que os convidados começavam a chegar, James serviu bebidas e aperitivos com sua calma habitual, mas desta vez sutilmente deu dicas de seu plano. Copos levemente escurecidos revelavam respingos invisíveis de vinho em algumas roupas, enquanto microfones discretos instalados para o show captavam alguns dos comentários inapropriados dos convidados. O momento crucial chegou quando os convidados foram chamados para um discurso. Bradley, confiante em si mesmo, tomou a palavra para elogiar a grandeza e a generosidade dos Montgomerys. Mas seus elogios aparentemente inocentes foram intercalados com citações inadvertidas, captadas por microfones e projetadas em uma tela gigante. Seus comentários racistas e condescendentes em relação a James e a equipe foram revelados a todos. Os rostos dos convidados congelaram. Alguns tentaram negar, outros coraram de vergonha. A noiva e sua comitiva perceberam tarde demais que sua arrogância havia sido exposta publicamente. Os jornalistas presentes tomaram notas, chocados com o contraste entre o discurso oficial e a verdadeira atitude dos convidados. James, ainda uniformizado, esgueirou-se silenciosamente atrás deles, colocando as bandejas no chão e sorrindo serenamente. Cada passo que dava parecia ressaltar seu domínio da situação. Não se tratava mais apenas de uma vingança pessoal, era uma lição para todos aqueles que acreditavam poder humilhar os outros sem consequências. À medida que o almoço se aproximava do fim, o silêncio constrangedor e os olhares envergonhados dos convidados confirmaram a James que sua estratégia estava funcionando perfeitamente. Os arrogantes ricos acabavam de descobrir que sua superioridade era ilusória e que havia maneiras sutis, porém implacáveis, de colocá-los em seu devido lugar. Algumas semanas após o almoço com a imprensa, James foi novamente convidado para uma recepção privada oferecida pelos Montgomerys. Desta vez para celebrar seu mais recente projeto imobiliário. Os convidados mais arrogantes estavam todos presentes, alguns ainda marcados pelos incidentes anteriores, mas todos presumindo que James era apenas um simples garçom. James havia planejado cuidadosamente sua ação final. Ele havia trabalhado discretamente com a equipe do evento e tinha acesso à disposição da sala, aos microfones e até mesmo aos telões montados para a apresentação. Tudo estava pronto para que a verdade viesse à tona de forma espetacular. Enquanto os convidados se reuniam em torno de canapés e coquetéis, James distribuía uma bandeja de cartões surpresa. Cada cartão parecia inofensivo, mas estava conectado a uma tela central que exibia mensagens revelando, de forma humorística e implacável, o comportamento arrogante e racista observado em ocasiões anteriores. Bradley, a tia condescendente e outros convidados ficaram surpresos. As telas exibiam frases que eles haviam proferido em desprezo a James e à equipe, acompanhadas de fotos ou pequenas montagens mostrando suas atitudes ridículas. Os murmúrios de descrença rapidamente se transformaram em gargalhadas generalizadas, mas desta vez dirigidas a eles. Chocada, Victoria Montgomery tentou retomar o controle da situação, mas seus esforços falharam. A sala inteira agora via a verdade. Aqueles que pensavam estar humilhando James haviam se tornado alvos de humilhação pública. James, imóvel atrás de sua bandeja, observava a cena com perfeita calma. Ele não havia gritado nem acusado, simplesmente orquestrara a situação para que a arrogância e o racismo se voltassem contra eles. A lição era clara. Os ricos nem sempre podiam impor sua superioridade sem consequências.
Quando a recepção terminou, os convidados saíram de cabeça baixa, alguns murmurando desculpas, outros humilhados demais para falar. James guardou o resto das bebidas e saiu da sala com um leve sorriso. A vingança estava completa. Para James, esta não foi apenas uma vitória pessoal. Foi a prova de que inteligência, paciência e coragem podem reverter as situações mais injustas, mesmo diante de pessoas poderosas e arrogantes. Os dias que se seguiram à recepção foram caóticos para os Montgomerys e seus convidados. Vídeos e fotos das telas, bem como depoimentos de outros convidados, rapidamente chegaram às redes sociais. O público, chocado com a arrogância e os comentários racistas dos convidados abastados, compartilhou amplamente as imagens. Comentários abundaram, denunciando a humilhação infligida a James e destacando a lição que ele havia ensinado. Bradley e vários convidados tentaram minimizar o incidente, alegando que tudo havia sido mal interpretado, ou que eles haviam sido armados. Mas as evidências eram irrefutáveis. Cada palavra, cada gesto humilhante havia sido registrado, e James havia orquestrado a reviravolta com precisão impecável. Para a família Montgomery, sua reputação foi seriamente manchada. Parceiros comerciais começaram a se distanciar e alguns patrocinadores retiraram o apoio aos seus projetos. A noiva Victoria foi confrontada com a dura realidade de que riqueza e prestígio nem sempre poderiam protegê-la, e aos que a cercavam, das consequências de suas escolhas. Por sua vez, James recebeu inúmeras mensagens de apoio e gratidão. Colegas, antigos empregadores e até mesmo estranhos o parabenizaram por sua compostura, inteligência e coragem. O que ele havia conquistado ia muito além da mera vingança. Ele havia ensinado uma lição de dignidade e justiça àqueles que acreditavam que a humilhação poderia ficar impune. Para James, esse período foi um momento de reflexão. Ele compreendeu que a verdadeira força não reside na riqueza ou no poder, mas na paciência, na determinação e na capacidade de transformar provações em oportunidades. Os ricos arrogantes foram derrotados não pela força, mas pela inteligência e calma de um jovem garçom negro que jamais perderá a dignidade. À medida que a tempestade midiática diminuía lentamente, James se preparava para seguir em frente. Mas ele sabia que a lembrança desses eventos permaneceria gravada na mente dos Montgomerys e de seus convidados por muito tempo. A lição havia sido aprendida, e fora espetacular. Semanas após os eventos da festa de gala e da recepção, a reputação da família Montgomery e de seus convidados ficou permanentemente manchada. A imprensa local e nacional continuou a noticiar os incidentes, destacando a arrogância, o racismo e a humilhação que infligiram a James. As redes sociais estavam repletas de comentários elogiando a coragem e a inteligência do jovem garçom. James, por outro lado, havia retornado à sua vida normal. Mas ele não era mais o mesmo homem. Cada humilhação que sofreu, cada estratégia que elaborou, fortaleceram sua confiança e determinação. Ele não buscou vingança por fama ou dinheiro, mas para restaurar a justiça simples, mostrar que ninguém, independentemente de sua riqueza ou status, pode humilhar outros sem consequências. O clímax chegou quando James foi convidado para uma entrevista em um programa de televisão popular sobre histórias inspiradoras. Foi-lhe pedido que relatasse sua experiência, e ele o fez com calma e lucidez. Explicou como havia sofrido humilhações, como havia observado e planejado suas ações e como havia transformado essa adversidade em uma lição de dignidade e justiça. Enquanto isso, os Montgomerys e seus convidados foram confrontados com a dura realidade de que algumas relações sociais haviam sido rompidas, contratos cancelados e sua imagem pública profundamente abalada. Pela primeira vez, eles sentiram o que James havia vivenciado, o peso da vergonha e da humilhação, não diante de uma única pessoa, mas diante do mundo inteiro. James, diante das câmeras, conclui sua história com uma mensagem simples, mas poderosa: dignidade e respeito não dependem de riqueza, status ou poder. Dependem de suas ações e de como você trata os outros. Esta frase ressoou no coração de milhares de espectadores. Os ricos arrogantes, no entanto, só puderam aceitar a lição. Eles foram humilhados pública e definitivamente não pela força, mas pela inteligência e paciência de um jovem garçom negro que se recusou a ceder à injustiça. E quando James deixou o palco com um pequeno sorriso no rosto, ele sabia que havia conquistado mais do que uma vitória pessoal. Ele havia restaurado a justiça, restaurado a dignidade àqueles que haviam sido privados dela e mostrado que o verdadeiro poder está na coragem, na paciência e na sabedoria.